Bom dia, tudo bem? Que você tenha um dia abençoado, que seu dia seja próspero, que seu dia seja um dia de bênção, de vitória, de prosperidade. Amém? Livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Quem está dizendo? Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. Vou ler de novo o versículo 25. Aquilo que eu temia foi o que me aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, 26, versículo 26. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Quem disse? Jó. Jó disse que aquilo que ele mais temia lhe sobreveio. Que situação que Jó passou? Jó talvez tinha medo da doença, veio a doença. Jó talvez tinha medo de perder os seus filhos, perdeu os seus filhos. Jó talvez tinha medo de perder toda a sua riqueza, perdeu toda a sua riqueza. Jó talvez tinha medo de ficar tão doente, de se coçar com o caco, tão ferido a pele, tão machucado. E o que Jó passou? Tão machucado, tão ferido, que coçava as suas feridas com caco. E aqui diz, está aqui escrito, o que ele temia aconteceu. Medo. Quero falar sobre o medo. Temos que ter cuidado com o medo. O medo, ele até um certo ponto, ele é bom. Temos que ter medo, sim, mas temos que ter cuidado com o medo, porque o medo, ele às vezes atrai coisas ruins. O que prejudica a nossa identidade é culpa, medo, orgulho. Às vezes as pessoas falam, manda ir embora o medo, tipo assim, sai medo de mim. Tipo assim, sai medo, só mandar. Nós necessitamos do medo. Sabe por quê? Porque nós estamos com vida, porque nós cuidamos, tomamos remédio, porque nós temos medo de adoecer. Por isso que nós nos cuidamos. O medo racional, ele é válido, ele é benéfico, é inevitável. O medo te faz cuidar da saúde, o medo te faz orar, o medo te faz chorar, o medo te faz comer. Às vezes você tem medo de ficar muito magro, você come. Às vezes você tem medo de faltar saúde, você come, né? O medo racional te livra de uma região de perigo. O que te faz pensar que age segundo o perigo. Então, o medo racional, aquele que você raciocina, ele é benéfico, ele é inevitável, ele é agradável. A maioria das pessoas tem medo de falar em público. Por quê? Porque muitas vezes ela tem medo da crítica, medo da aprovação. E aquele medo paralisa elas, não deixa elas avançarem, devido ao medo. Mas este não é um medo racional. O medo que preciso evitar é o medo emocional. Ele te anula, ele te deixa sem ação. Ele não tem uma região de perigo, mas na tua cabeça, no teu pensamento, ele te deixa sem ação. Este é o medo emocional.
Se uma pessoa te dizer, vou te matar, com a faca na mão, você vai sentir medo. É normal, né? A adversidade, ela furta a sua felicidade. O medo que te atrapalha de desfrutar o que você nasceu para viver. Tem pessoas que têm medo de casar, medo de sofrer. Às vezes ela pensa, eu vou casar, mas aí minha vida vai ser sofrimento. Mas por que ela pensa assim? Porque meu pai casou, minha mãe casou e só sofreu no casamento. Eu não vou casar, né? Eu não vou ter filhos, porque minha mãe sofreu com filhos. Isto é o medo emocional. É o medo que nos atrapalha da gente viver, da gente usufruir de coisas melhores. Usufruir daquilo que Deus tem para nós. Tem pessoas que têm medo de tudo. Tem medo de sair de casa. Pessoas que não saem porque têm medo. O medo emocional, ele é prejudicial. Se livrando de viver uma vida melhor. O medo emocional, ele faz isso. O medo, ele nos diz que tem alguma coisa errada na nossa vida. O que está errado na nossa vida? E não só no corpo, né? E no espírito. O medo diz que tem poluição aqui. O medo nos diz que está cheio de lixo a teu respeito. Muitas vezes a gente tem medo porque a gente olha para a gente mesmo e diz, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu tô com medo. Então esse medo emocional é feridas emocionais que ainda não foram curadas. Tem pessoas que ela tem medo, às vezes alguém diz assim, olha, a partir de hoje você vai ser o gerente desta loja. A pessoa não aceita aquele cargo porque ela sente medo, ela se sente incapaz. Então ela precisa curar dentro de si a alma, o sentimento, né? Que é um medo que te paralisa. Precisamos cuidar do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa alma. Nós somos alma, corpo e espírito. O medo, ele nos impede de fazer muitas coisas na vida, de romper, de avançar. Alguém nos entrega algo para fazer e muitas vezes nós não fazemos por causa do medo. Tenho medo, mas este medo que nos impede da gente ir para frente, da gente agir, da gente avançar, é o medo emocional. É o medo que precisa ser tratado, ser curado. O medo da crítica, o medo do consentimento das pessoas, o medo porque nós não conhecemos o nosso preço, nós não sabemos quem nós somos. O medo é tudo aquilo que eu acredito de adversário. Tipo assim, vai acontecer alguma coisa ruim. Se não deu certo o casamento dos meus pais, o meu não vai dar certo. O medo, a gente acredita no sentido incorreto, no sentido contrário. O medo racional. Nós temos dois tipos de medo. Temos o racional e o emocional. O medo racional é o medo agradável, é o que defende, é o medo que te guarda com vida, é o medo que faz de você ser uma pessoa firme, é o medo que faz de você uma pessoa prudente. O medo racional é aquele medo que, por exemplo, eu tenho que falar em público, mas eu vou falar mesmo sentindo um pouco de medo, mas eu estou raciocinando sobre aquele medo que me leva para frente. Eu vou falar, mas eu sei que tem pessoas me ouvindo. E eu não estou nem aí, quem me critica, eu vou falar, né? Este é o medo racional.
Agora, o medo emocional, este é o prejudicial. É este que tem paralisado muitas vidas, tem deixado vidas sem viver aquilo que veio para viver o seu propósito de vida. O medo emocional é o que te faz frágil, é o que te prende, é o que te não te deixa avançar. É aquele medo que precisa ser tratado, ele é no emocional. Como dominar o medo emocional? É quando eu trato as minhas feridas emocional. Você tem medo de gerar uma rotina determinada, de praticar o amor. Todos os dias temos que praticar o amor. O amor para com as pessoas, para com os filhos, os familiares. O amor, ele é a comunicação. O amor, ele é uma atitude. Está com medo de largar a família? Muda de atitude. Então, temos dois tipos de medo, o emocional e o racional. O que nós temos que ter é o medo racional. É aquele medo que você sente ele, mas você raciocina. Você diz, eu vou fazer mesmo com medo. Eu vou fazer mesmo com medo. Jó, o que ele mais temia aconteceu. Então, assim, não deixe que o medo traz sobre você aquilo que você mais teme. Às vezes acontece isso conosco. Tem coisas que nós sentimos muito medo e devido a gente sentir tanto medo, realmente vem e acontece. Às vezes a gente fala assim, eu tinha tanto medo disso acontecer e de repente acontece. Que nós possamos vencer o medo, seja qual for o medo, racional ou emocional, vamos vencer o medo. Com Cristo Jesus, nós vencemos o medo. Vamos aprender com Jó. Jó disse, vou terminar com este versículo. Gente, esse versículo é libertador. Este versículo é assim, sem palavras. Parece que tudo que a gente fala a respeito desse versículo é pouco. Porque ele diz, Jó, um homem sofrido, um homem que sofreu tanto, ele disse, aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que eu mais me dava medo me atingiu. Então, o medo atrai coisas ruins, né? Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Deixo essa palavra para o seu coração. Deus te abençoe.